Aí está, vamos ajeitar aqui a conexão. Olá. Aí Oi, tudo está, bem? tudo bem? Como está? Eu estou bem, graças a Deus. Que bom, né? Prazer, primeiramente, falar contigo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Aí, aí tá ajeitando. Não, pra ti, na verdade, não vou falar boa noite, pra ti eu vou falar bom dia, né, irmã? Bom dia, Japão. O pessoal do Japão daqui a pouco tá entrando aí também, porque aqui é feriado, né? E É aí, feriado aí? hoje é feriado. Não me pergunta do que, mas é. E eu tô aqui com meu chimarrão também, viu? Olha aí, ó, gaúcha no Japão com chimarrão, olha aí, tá bom. Não larga a tradição, né? Vai para qualquer nação, mas não deixa a tua tradição. Eu falo Olha, sempre isso, porque a tradição do Rio Grande do Sul é muito forte. Então, tu vai para qualquer, se tu sai do Brasil, tu vai para qualquer outro lugar, em outra nação, a tradição do Brasil, do Rio Grande do Sul é forte. Eu não sei se é o sotaque, eu falo até o português aqui, perto de japonês, e japonês fala que o meu jeito de falar o português é diferente de muitos brasileiros, porque eu acho que a gente, aí no sul, vocês falam muito cantando. A gente não sim. fala, a gente canta. Eu perdi um pouco de sotaque, tá? É, perdesse um pouco, não, mas ainda sempre tem alguns resquícios, né? Mas que legal, que legal. Bom, irmã, Deus abençoe a tua vida. Agradeço primeiramente ter aceitado o convite, né? Eu vi a tua postagem, você já estava saindo aí de férias um pouco, né, para descansar da correria. Mas que bom que aceitasse aí um pouquinho para um tempinho para a gente conversar um pouco, falar da palavra do Senhor, porque sempre é bom estarmos aqui adorando o Senhor, exaltando a Ele e conhecendo, né? Conhecendo nossos irmãos aí que, assim como tu, tem outros também que moram em outros países, em outros lugares e sempre é bom compartilhar isso. Então, eu agradeço de coração ter aceitado o convite. Amém. Para mim é uma honra, porque é até mesmo da gente ter essa conexão. Eu não gostava muito disso. Eu já fui convidada para outros lugares para a gente pessoas falando, vamos fazer uma entrevista com você. Eu falei, mas por que eu vou ser entrevistada? Por que você quer saber de mim se eu tenho alguém para falar que pode dar um exemplo melhor do que eu, que é Cristo? Eu amo poder Sim, falar de Cristo, eu amo poder falar dele. Quando eu comecei com isso, porque a gente tem um padrão, né? E Deus ele claro. vem para tirar a gente dos padrões. Ele vem pegar as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. E Deus começou a ministrar no meu coração. E quando eu comecei a fazer, aceitar esses convites para poder falar um pouco da minha história, eu falei assim, isso é fundamental eu fazer. Porque eu estou me conectando com outras pessoas, com outras nações, através da tela do celular, que tem sido uma janela escancarada. E a janela tem duas funções, ventilação e iluminação para dentro do lar. Quando você acessa a tela do celular, o que você está acessando e trazendo para dentro da tua casa? E essas pessoas estão deixando eu entrar na casa delas. Como uma pessoa vai deixar eu entrar na casa dela sem me conhecer? Você deixa qualquer um bater na tua porta e entrar? Não. Então, Não. quando eu comecei, Deus começou a ministrar isso no meu coração, eu falei, é importante. Aí, quando você falou, não, vai ser uma entrevista, eu falei, meu Deus. Quando eu li, então, o nome do teu canal, Conexão, as pessoas estão se conectando com pessoas que nem conhecem. No Instagram, eu posso ter uma aparência. Eu posso apresentar e mostrar o que eu quero, só o lado bom. Sim. Mas você sabe quem eu sou? Vocês me seguem aí, vocês que são os meus seguidores, vocês sabem quem eu sou, da onde eu vim, como que eu fui parar no Japão, por que eu sou missionária, o que aconteceu, como você chegou até aí. E aí você me segue, você para me escutar, mas não tem nenhuma conexão com a minha história. Então, quando eu falei assim, é uma oportunidade de fazer com aqueles que me seguem, saber e ter essa conexão comigo e ter essa conexão de que porque eu cheguei até aqui e como que eu vim até aqui, qual é o propósito de eu estar aqui. Então isso eu achei fundamental de poder compartilhar e por isso eu não neguei o convite, eu falei eu vou lá, porque muitas pessoas querem saber da minha história e hoje elas têm a oportunidade de conectar comigo com uma coisa mais forte. Aí vieram me dar aula de como fazer conexão com o meu público, com os meus seguidores. É fazendo store. Faz os store. Mas os store que eu vou fazer
São histórias que vão mostrar do lado bom. Mas alguém sabe Exatamente. o que eu passei lá atrás para chegar onde eu cheguei? Aí que tá. É essa toda a situação, né? E é realmente assim, sabe, irmã, é incrível. Tu falaste assim uma verdade, porque os stories, assim, eles né, tornam uma coisa mais mascarada às vezes, né? Porque às vezes a pessoa tá sofrendo, a pessoa. Desculpa, tomar um chimarrão, porque É a erva, é a erva. Mas é, da onde o irmão é do Rio Grande do Sul? bueno, eu sou da fronteira, aqui de Santana do Livramento. Nossa, eu sou de Pelotas. Pelotas, Pelotas, a terra do chocolate doce. Doce de Pelotas são bons. É, Mas olha só, e realmente, né? Falar, os stories é uma coisa, colocar post, realmente, às vezes, a pessoa não vai colocar um post chorando ou passando dificuldade, faz um alegre, feliz, e faz pose, faz isso, mas muitas vezes a pessoa está passando uma tribulação na vida dela, né? E como importante é nós íamos para a live e foi isso que aconteceu. O ano passado eu iniciei com as lives, com as entrevistas. Eu não teria noção que ia conhecer, olha, várias pessoas de tudo que é canto, né? Com experiências, com histórias de vida, com testemunhos maravilhosos, sabe? Então, cada pessoa que eu entrevisto, às vezes a pessoa, mas Cleber, nem todos são da igreja. Não, nem todos são da igreja, mas todos trazem uma mensagem, né? E querendo ou não, eu sempre eu dou risada até às vezes depois que termina a live, converso com a minha esposa e falo, a pessoa não era cristã, mas olha, depois ela me manda mensagem. Ai, Cleberson, como senti uma paz, como senti algo diferente. Eu falei, olha, glória a Deus, algo está acontecendo. Eu sempre falo do amor de Cristo, da palavra de Deus, e aí torna tudo diferente, né? é Então, porque realmente é importante. é tão difícil a gente falar de nós mesmos. Quem consegue falar de si mesmo? Só aquele que se conhece, só aquele sabe, Exatamente. entendeu? O que se passa. Até eu tive uma ministração em frente ao espelho e foi muito forte o que Deus fez. Porque é em frente ao espelho, o que o espelho diz de você, o que você pensa em relação a você mesmo. Então, conseguir falar, e às vezes eu falo assim, mas que essas pessoas entram na live para ficar falando da vida delas? Mas olha, a vida delas é hoje, nós somos as cartas vivas do Senhor. As pessoas têm que olhar para nós e o que uma carta faz? Ela não fala, ela simplesmente é. As pessoas têm que pegar a carta e ler. Então, as pessoas pegar a gente e ler. Só que nos stories, que nem nós estamos dizendo, no Instagram, a gente mostra o que a gente quer. Mas quando que a gente vai ter oportunidade que essas pessoas vêm conectar com a nossa história? E através da nossa história, vocês ver Deus trabalhando, ver que, nossa, olha o que ela passou para chegar onde chegou. Se ela conseguiu, eu posso, porque o testemunho, ele edifica. E a nossa vida é testemunho da presença de Deus, da glória de Deus Glória a e Deus. de nós nos Aleluia. reconhecer do propósito por que nós nascemos. Então, testemunho vai testemunhar daquilo que Deus fez nas nossas vidas. É muito lindo eu entrar aqui e contar a história de José, contar a história de Davi, a história de Moisés. Eu vou contar a história desses homens, mas eu quero contar a minha história com Deus. Então é uma oportunidade de poder falar da minha história com Deus. Eu falo, eu quero ser como Pedro, eu quero ser ousado e sair do barco. Então, para essa ousadia, para as pessoas que nos seguem, para as pessoas que estão aqui, é exatamente isso, conexão. Tu se conectar com a minha história para saber quem você está seguindo, quem sou eu, sabe? Quem realmente eu sou, da onde eu vim. Você sabe quem é meu pai, quem é minha mãe, a minha cidade natal. Então é uma oportunidade que eu Exatamente. acho que as pessoas vão ver aqui e vão dizer assim, mas quem é essa guria? Sabe, que eu estou escutando, que está pregando. Ó, falar é fácil, mas você ser, aí que tá. Por isso que Deus falou que nós seríamos o sal desta terra, a luz deste mundo e a carta viva. Os três Glória. não falam, eles simplesmente são. Eles simplesmente agem, eles simplesmente fazem. Então, falar é fácil, mas tu fazer, aí que está a essência de ser. Então, para mim, é uma oportunidade ainda dar com um gaúcho aqui. É uma conexão mesmo dos céus que Deus está juntando, sabe? O mundo todo. Amém. Nos dando oportunidade de usar essa janela como algo para escancarar dentro dos lares a verdade da luz da palavra. E para mim é uma oportunidade estar aqui e contar um pouco da Aleluia. minha história, viu? Amém. Amém, irmão. Bom, já sabemos que a irmã é de Pelotas, então, né? Já disse de antemão aí, né? Pelotense. Mas eu quero saber um pouquinho, né? Como foi a tua trajetória, como iniciou
como tu aceitou a Cristo na tua vida, como tu conheceu primeiramente, primeiro contato com o Senhor, que idade tu tinha, para depois a gente ir seguindo até chegar ao Japão. Amém. A minha história, ela é bem, desde o começo, ela é bem impactante. E antes, para mim, era uma vergonha contar da minha história, porque envergonharia a minha família. Então, eu não contava muito. Só que depois, no amadurecimento e em crescimento, eu fui ver que todas as nossas histórias, todos os nossos passados, vai fazer com que a gente use para a glória de Deus. Não para uma vergonha, mas é para que Deus venha ser glorificado através da nossa história. Tu pode ver, ele se encontrou com uma samaritana, uma mulher que tinha 5 maridos, que ela estava, também não era o marido dela. Então, foi 5 divórcios. Para ela era vergonhoso o passado dela. E muitas vezes a gente olha para o nosso passado e é vergonhoso. Só que quando nós começamos a ter um encontro com Cristo, aquilo que passa a ser vergonha passa para ser para a glória de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a gente vê Deus pegando o nosso passado e transformando para a glória dele. Então, para mim, era vergonhoso falar do meu passado, porque ia ofender a minha mãe. Só que hoje eu vejo que não é necessário eu falar, porque eu fui curada nessa área. Eu fui curada e agora eu consigo falar sem dor, mas consigo falar para demonstrar, olha, o propósito de Deus na minha vida é muito grande, por que eu vou desistir agora? O meu pai é japonês, tá? O meu pai é É japonês. japonês? Ele nasceu aqui no Japão, ele nasceu em Osaka, uma cidade, Osaka, que neva muito, muito frio. É a cidade das estátuas de gelo, muito conhecida aqui pelos lames, que é tipo uma sopa. Então, meu pai nasceu aqui. Quando teve a guerra do Japão com os Estados Unidos, muitos refugiados japoneses foram para o Brasil, imigrar para o Brasil. Então, meu pai foi para o Brasil juntamente com a minha avó e com o meu avô, a Bachan e o Dichan. Eles não sabiam falar português, então eles foram imigrantes para o Brasil. E com certeza os japoneses eles têm a cultura bem fechada, entendeu? Eles não gostam de misturar, sabe? Ter mistura. Só que quando chegando no Brasil, o meu pai começou a ir para a escola. Ele tinha cerca de 3 anos, 2 para 3 anos de idade. E dentro da casa dele só falava japonês. Então, meu avô e minha avó começaram com plantação. Então, eles começaram a plantar. Aí, eles abriram uma fruteira em Arroio Grande. Não sei se tu conhece Arroio Grande. Em Arroio Grande, aquela cidade bem pequena. Ainda nós temos a antiga fruteira lá, agora, mas é outro comércio. Então, meus avós foram para Arroio Grande. Olha só, saíram do Japão, caíram em Arroio Grande. Meu Deus do céu. Nossa. Eu acho que é por causa do frio, né? Que aqui no Japão, o clima é igual do Brasil, do Rio Grande do Sul. É muito frio. É muito frio. Então, acho que eles se adaptaram no Rio Grande do Sul. Só que é uma cidade, não sei quantos habitantes tem Arroio Grande, eu não sei. É muito pequena, não tem nem ônibus. Pequena. Não tem ônibus, o pessoal anda caminhando. Então, meus avós foram para lá e criaram meu pai lá e minha mãe já morava lá com a minha avó. E aí ele começou a ir para a escola, conheceu minha mãe. Aí eles começaram a namorar e aí a minha mãe com 17 anos ficou grávida. Aos 17 anos e naquela época era vergonhoso. Então a minha avó materna e o meu avô materno pegaram a minha irmã mais velha e colocaram o nome dela. Registraram o nome da minha irmã. E a minha avó paterna, a mãe do meu pai, não aceitava o relacionamento. Só que aí o meu avô fez a minha mãe casar. E nisso a minha Bachan teve uma briga com o irmão do meu pai, que queriam roubar umas terras lá em Arroio Grande. E nisso ele morreu. Aos 14, 15 anos, esse irmão do meu pai, que era mais velho, morreu. Deram um tiro nele por causa da briga de terra. E nisso a minha Bachan, que é japonesa, ela queria voltar para o Japão. A família dela toda estava aqui. E já tinha acabado a guerra, sabe? E ela queria retornar para o Japão. Só que o meu avô não queria. E nisso a minha avó não aguentou, vindo o meu pai se casar com uma brasileira, vendo o outro filho morrer, ela se suicidou. Então, a minha avó paterna, ela é japonesa. Então, aqui no Japão, quando tem muita pressão, coisa... Por isso que o Japão é um índice muito grande de suicídio. Porque eles, assim... não sei se vocês entendem um pouco, mas a cultura japonesa, o samurai. Todo mundo ama o samurai. Compra a espada de samurai, mas vocês não sabem o que significa ser samurai. O samurai é um espírito maligno
Que ele, o Olha. orgulhoso, ele não aceita ser morto pelo seu inimigo. O samurai é um espírito de suicida. Antes do meu inimigo matar, eu me mato. Porque eu não posso perder. Eu não posso falar que eu fui morto pela espada do meu inimigo. Eu vou ser morto pela minha própria espada. E muitos compram espada de samurai, coloca lá e não sabe nem o que está levando para casa. Olha que Ah, interessante isso. imagina, eu não sabia isso aí, olha aí. Olha que interessante isso, olha como é libertador. Mas Katsumi, isso não tem nada a ver? Tem sim. Lembra quando Deus mandava os homens para a guerra e dizia: não pega esposo daquela guerra, não pega, ou não pega nada deles. Entra lá, vamos guerrear, vamos entrar lá, mas não traz nada daquela cidade para cá. Lembra? Então, a mesma coisa. Por quê? Porque havia alguma maldição naquilo. Porque Satanás, ele vai fazer o quê? Ele vai se materializar em alguma coisa. Entendeu? Então, Claro, é uma forma entendi. dele entrar. Então, não tem nada a ver com uma espada de samurai. Tem. A espada simboliza esse orgulho que o samurai tem. Então, a minha avó se suicidou porque isso é nato do Japão. Aqui no Japão, o aborto é normal. Então, tu tá Nossa, grávida, tu chega no hospital e eles perguntam, quer ou quer tirar? Então, é normal abortar. Então, aqui há muito sangue inocente que clama nessa terra. Então, o espírito de suicídio está neles. Não aguentou, não suportou estar naquele lugar. Minha avó simplesmente se suicidou. E nisso, a minha mãe, então, se casou com meu pai. Tiveram essa tá. primeira filha. E aí, a segunda, e veio a terceira. E ela queria ter dois casal, né? Um menino, duas meninas e dois meninos. Só que aí a minha mãe não começou a suportar, porque é cultura japonesa, eles não são muito de abraçar, de toque, eles não têm essa coisa, eles são mais reservados. Por quê? Tinha esse O contato. orgulho, novamente, do samurai, que entra na vida deles, que é de demonstrar sentimento, é demonstrar fraqueza. Então, eles não são Hum, de demonstrar sentimento. Quando é criança, a Kachan, que nem fala, quando é pequeno, eles mostram. Mas depois de grande, eles não têm essa coisa de falar, eu te amo, eu sinto a sua falta, sabe? Eles não falam muito isso, são bem reservados. Então, minha mãe começou a sentir falta disso. E o meu pai, então, o meu pai tinha medo que a minha mãe estava casada com ele por interesse por causa do nome dele, do sobrenome, o Metsubo. Então, era uma isso. cultura muito forte, porque vinha isso da minha avó, dizendo para o meu pai, ó, brasileiro, eles querem pegar o teu nome para poder ir para o Japão ganhar a vida lá. Então, meu pai cresceu com aquilo e a criança cresce com aquilo que os pais vão derramando. Então, meu pai Claro. achava que era interesse. Então, ele nunca quis casar no papel com a minha mãe. Então, Não. nunca quis casar com a minha mãe no papel. Então, o que aconteceu? Começou a vir os filhos, só que a minha mãe já não suportou a cultura japonesa. E aí, aí o que aconteceu? Como que eu cheguei? Eu cheguei num momento que a minha mãe falou: Deu, eu tô com 4 filhos, eu vou me separar, não quero mais. E aí, o que aconteceu? Ela descobriu que estava grávida. Aí, ela ficou apavorada. Ela foi no hospital É. e aí ela falou assim: eu tô passando mal. E o médico falou: você está grávida, a senhora está grávida. E ela ficou apavorada. Foi para casa e foi abortar. Tá? Hum, Aí que Nossa. tá a vergonha que eu tinha de falar que a minha mãe tentou abortar. Aí a minha mãe Pá. foi para casa tentar abortar. E ela tomou remédio para abortar. E ali ela falou assim, aí ela estava limpando a casa e nisso ela começou a sangrar muito. E ela falou: me leva para o hospital, porque eu acho que eu estou abortando. Deu certo o meu trama. Chegando no hospital, o médico olhou para ela e falou assim: Dona Vera, a senhora não abortou. Porque na verdade não é uma, são duas. Sério? Nossa, meu Jesus. Olha só, aí a minha mãe ficou. Ela não queria uma e veio duas. Dois. Aí minha mãe falou Ah, assim: meu Deus. Então ela toda feliz que achando que aquele sangue todo era um aborto, mas na verdade não era. E aí nisso ela descobriu então que estava grávida de gêmeos. Aí ela não hum, conseguiu mais tirar. E aí para sim. te ver, eu tive que. Por que eu falo disso? Porque olha, muitas vezes a gente pensa em desistir, mas tu pensa o quanto você lutou para chegar onde você chegou. Eu tive que lutar com não sei quantos embrião para fecundar no óvulo da minha mãe. E ainda, olha quantos bilhões Mas, que eu tive que lutar para fecundar.
E eu já tive que guerrear nisso, a gente já guerreia nisso, sabe? Correndo lá para tentar fecundar. Cheguei para fecundar e a minha mãe quis abortar. Eu tive que ficar segurando lá para não ser abortada. E por que veio uma circunstância da minha vida e eu vou parar e desistir? Se Deus que antes de eu nascer, eu já tive que lutar pela vida. Então, tem um propósito. Meu Deus, tem que ter um propósito. Aleluia. Glória Tem a que ter um Deus. propósito, não é um acaso, sabe? Não foi um aborto mal feito. Não, tem um propósito. E qual é o propósito? Aí a gente vai entender o propósito. Então eu me chamo Katsumi, ela se chama Katsuki. E Katsu. Katsumi significa, tem um kanji que significa o meu nome, que é lutando para vencer ou já venceu. Eu não me lembro muito bem, viu? Eu já esqueci, porque são dois tipos de kanji que fala sobre as águas, né? O significado do Uhum. kanji do meu nome, e tem esse que é, lutando para vencer, uma coisa assim. Então já diz que é Uhum. algo de Sim. vencedor. Então, quem escolheu o meu nome foi meu avô paterno, né? Paterno, que era japonês. Então, olha a Katsu. dificuldade que eu tive que enfrentar. E nisso que deu esse processo que quando a gente nasceu, e aí ainda ao nascer eu tive outra guerra para acontecer. Quando a Ó. criança fica assim no ventre da mãe. E no momento que a minha mãe foi para o hospital, para a gente nascer, aconteceu que a minha irmã desceu, né? Uhum. Segundo diz que a minha irmã, pelo nome, né? Pela primeira que nasceu, trocaram, porque a gente não sabe se na hora não trocaram. A Katsumi virou Katsuki, a Katsuki virou Katsumi. Mas eu Sim, creio que sim, sim. não, porque o meu nome já tem um significado muito forte. E nisso, assim, a minha irmã desceu. E quando ela foi descer, ela empurrou eu com o pezinho. E nasceu. Nisso, a Ah, minha mãe, quando a minha irmã me empurrou, a minha mãe desmaiou. E não conseguia fazer força para me tirar. Então, os médicos tiveram que sair correndo com a mão dentro, segurando eu lá dentro, para poder fazer uma cesárea para poder me tirar. Então, aí meu nós temos Deus. alguns minutinhos, sabe? Foi muito rápido, sabe? Então, ela teve um Sim, parto sim. normal, uma cesárea. Então, até nisso, na hora de nascer, a minha irmã, fica aí, tu não vai nascer. A luta foi constante, meu irmão. Até hoje, até hoje nós temos que lutar. E se nós vamos entender a nossa história, a gente vai dizer quantas coisas eu tive que lutar até para nascer. Por que eu vou desistir agora? Eu quero permanecer, eu Sim, quero avançar. Então foi lindo, sabe? Assim, hoje eu vejo como lindo. Antigamente eu via como vergonha. Minha mãe quis me abortar. Eu já fui rejeitada, Deus sim. no ventre da minha mãe. E aí, ao nascer, a minha avó não tinha morrido ainda. Ela não tinha se suicidado. Ela se suicidou depois que nós nascemos. Aí a minha avó já queria que a minha mãe se separasse do meu pai. Então ela fez o quê? A minha avó, a Batian, vou falar Batian porque vocês vão saber que é a Bacana. paterna. A Batian Uhum. falou para minha mãe assim: olha, tem um casal de amigo nosso japonês que mora em São Paulo e eles não estão conseguindo ter filho. Que tal você dar as meninas para eles? Pô, Aí a minha mãe, querendo se separar do meu pai, pensou em me dar, sabe? Chegou a pensar assim, nossa, e agora? Só que isso eu estava ainda tava na gestação, a minha mãe. Então ela chegou a ter proposta para poder me dar, daí eu e minha irmã para adoção para um outro casal. E aí eu fui ver assim, sabe, que eu podia crescer escutando isso e dizer assim, poxa, eu não fui desejada, eu fui rejeitada desde o ventre da minha mãe. E para que isso? A gente imagina. tem, a gente tem escolha para fazer, sabe? De pegar dessa história, sabe? Que parecia ser assim, nossa, olha, pegar rejeição ou pegar e dizer assim, eu fui um vencedor, eu venci e eu vou continuar vencendo e lutando para chegar onde eu tenho que chegar, porque tem um propósito na minha vida. E eu quero viver Aleluia. esse propósito. E na verdade a minha mãe não é cristã, minha família nenhuma da parte nem tanta do pai, nem tanta da minha mãe, nenhuma é cristã. E aí o que aconteceu? O cristianismo entrou na minha vida através da minha irmã gêmeas. Nós Ah, tínhamos a irmã cerca gêmea. isso, através da Katsuki. Aí nós tínhamos cerca de
acho que tinha 13 anos para 14, só que eu ia na igreja católica. Eu ia todas as missas no Uhum. domingo, porque eu não sei, eu gostava de estar na presença de Deus. Então eu ia para a igreja Sim. católica todos os domingos, eu me acordava e eu e uma amiguinha minha, nós ia para a igreja que tinha na esquina da nossa casa, no nosso bairro lá de Pelotas. E aí eu tive essa primeira experiência ali na igreja católica. Nisso, a minha irmã, aos 13, acho que 14 para 15, 14, de 13 para 14, ela gostava do menino. E aí ela teve uma decepção amorosa do menino e tal. E foi onde que ela falou assim: eu preciso ir, me leva na igreja. Falou assim para um amigo nosso que era da igreja. Então ele nos convidou para ir para um culto de jovens na segunda-feira. E ali eu fui por ela. Ela não foi pelo amor em Deus, ela foi pela dor. Por Sim. isso que tem muitos que Mano, falam, muito vem pelo uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. amor. E ela chegou por uma dor, por uma decepção. Então ela foi até ali e aí eu fui junto com ela. Ela, não, tu tem que ir comigo, tem que ir comigo. Então eu fui com ela empurrada. Até que ela se batizou, né? Ela então começou, ela conseguiu esquecer o menino, conseguiu curar o coraçãozinho dela decepcionado, primeiro o amor e Sim. tal. E ali nós começamos a ir para os cultos de 13 a 14 anos. Ela se batizou primeiro. Olha só, até na hora do Olha só. nascimento, ela foi primeiro. E, E eu, para e que do você. novo nascimento também. Hã? É, E do novo nascimento também. olha, ela foi primeira. E aí ela sempre foi primeira em tudo. Primeira a namorar, primeira que as primeiras foi sempre ela. Ela era minha professora. E ali, sabe, ela se batizou. E eu fiquei insegura de me batizar. Então eu falei, não estou preparada. E aí ela se batizou e no mesmo ano teve o segundo batismo e eu me batizei. No mesmo ano. Não mudou Aí muito, foi. foi um mês ela, no próximo mês, assim, mais ou menos, foi eu. Então ali foi o primeiro contato que a gente teve com Deus, sabe? O primeiro encontro mesmo com Deus foi através dela, né? Que a gente começou a se conectar com Deus, a gente começou a participar dos grupos jovens no Brasil, lá na cidade de Pelotas. E ali foi algo assim que eu tive o primeiro contato com Deus ali, né? Quer fazer uma Aleluia, glória a pergunta? Deus. Não, sim, sim, não, eu tava aqui, só curtindo, assim, realmente, assim, esse testemunho lindo e realmente, quão bom eu ouvir isso, saber, porque tu tinha tudo para desistir, tu tinha, imagina, desde o início, desde o ventre da tua mãe, né, e de sabendo de toda essa história, vamos colocar assim, de 10 pessoas, 9 vão desistir, entendeu, de tudo isso, vão pegar outro caminho, não vão nem saber de Deus. Poxa, a minha própria mãe me rejeitou, minha avó, minha família. Entendeu? Agora eu vou amar que Deus é esse que faz isso. Muitos se perguntam isso, né? E ouvindo isso, né, de ti, ouvindo o primeiro testemunho, assim, do início, assim, ver que tu não desistiu, que tu continuou, realmente, assim, é maravilhoso ouvir isso, porque saber que Deus, ele age. Às vezes a gente não entende. Deus não entende como ele faz, mas que ele faz, que tudo está no controle dele. Eu sempre digo assim, nada foge do controle de Deus. Tudo está no controle dele. E é isso que deixa a gente maravilhado com tudo isso, né, Katsubi? E não é Ainda bem nem que eu pronunciei o nome certo, tá Katsumi. certo. E nem é por acaso, né? Não é por acaso, Exatamente, não não é é por um acaso. erro. Sabe que nem a medicina diz que nós foi um erro, foi o Big Bang, e aí nós surgimos. A medicina fala, a ciência fala isso, né? A ciência Sim. fala que é um erro que aconteceu, a gente não, mas a gente é um projeto de Deus. Então tinha algo Uhum. muito maior. E nem fui eu, na verdade, a gente fala, eu tive que lutar. O próprio Deus lutando no ventre da minha mãe para me proteger lá, para ter um Claro. propósito muito maior na minha vida. E muitas pessoas se olham na frente do espelho, mas quem sou eu? Não sabe saber quem é. Eu falo assim, ó, tu não precisa imitar ninguém ou querer ser outro alguém. Você é o que você é e Deus fez você de propósito para um propósito. Ele preparou a tua Exatamente. mala de propósito para um propósito. Antes de eu vir para essa terra, tudo que eu precisava, Deus colocou no meu interior. Ele colocou dentro de mim para que eu pudesse exercer, seja o dom, o talento que eu tenho, para a honra e glória dele.
Então, quando eu comecei a ter um contato com Deus em relação a isso, sendo a minha família espírita, materna era Imagina. espírita, e o meu pai era budista, era outra coisa, eu entendi que tudo tinha um propósito, havia um propósito muito maior, entendeu? Então, esse Com certeza. propósito que me fez eu conhecer e ter um contato com Deus, mesmo sendo uma família totalmente com culturas totalmente diferentes, uma budista e Sim, outra imagina. espírita. E eu tive um contato com o cristianismo, da onde? E outra, falar, eu tinha já 4 irmãos quando eu nasci. Então, falar, eu e essa minha irmã fomos as primeiras a conhecer Cristo dentro da nossa família. Fomos o Imagina. primeiro contato da minha mãe com o cristianismo, das minhas irmãs ter um contato com Cristo, com Cristo mesmo. Eu não vou falar assim a igreja evangélica, mas porque não é a Claro. igreja que salva, Incrível. mas é o próprio Cristo. Foi através da minha vida, através da vida da minha irmã. E aí é tão Claro. interessante que aos 16 anos, a minha irmã mais velha, a minha irmã a segunda mais velha, minha irmã veio para o Japão porque ela queria vir para trabalhar. Porque no Brasil tem uma agência que pega Nissei, eu sou Nissei. Nissei é a primeira Não geração, sei. Nissei é Issei, Nissei, segunda geração. A segunda geração, até a terceira geração, pode vir para o Japão. A quarta geração já tem um pouco mais de dificuldade de vir para o Japão. A quarta geração serão meus netos. Meus netos serão, Uhum, porque eu sou a entendi. segunda, minha filha já é a terceira. Então, os meus netos já será a quarta geração de descendente japonês. E no Brasil tem. Então, a minha irmã veio para cá, para o Japão, para trabalhar. E nisso ela conheceu seu marido, que também é gaúcho. Ele é de a família Tsukita. E ele é de, deixa eu ver, Cruz Alta. A Cruz família Alta. dele é de Cruz Alta, também gaúcho. E é tão difícil encontrar gaúcho no Japão, gente. É difícil? Porque São Paulo tem uma colônia japonesa, né? Sei, Então, sei. a maioria dos japoneses, quando vão para emigrar em outro país, a maioria dos japoneses que estão no Brasil são japoneses da época do meu pai, que por causa da Claro, guerra que eles enfrentaram no Japão, eles foram para o Brasil. Então, a maioria dos japoneses que estão no Brasil são isso. Então, tem muito Nisei, mas tu vai encontrar mais em São Paulo. Nesse lugar, no Rio Grande do claro. Sul, tu não encontra muito gaúcho. É poucos, tem, mas são poucos. Então, aqui no Japão é difícil tu encontrar um gaúcho. É raro, gaúchos são raros aqui. Só para uma vírgula aqui antes de. Só mandar um abraço pro pessoal que está assistindo aqui, estão ligadinho. Estamos vendo os comentários, viu? Que às vezes não conseguimos ler todos os comentários. A Laura tá aí, Laura Cedres, que é. É minha tia. É irmã da Ah, é minha tua mãe. tia. Olha aí, ó, tá aí na live, um abração para ela, tá ligadinha. A Cida também tá aí. Cida, Tainá também tá ligadinha. Então, a todos que estão assistindo. Nós não comentamos porque vai passando aqui e a gente consegue ler todos. Mas tá aqui. Acho que a A tia fez Katsumi tá assistindo. A tia fez uma pergunta, porque ela perguntou ali, ela está conseguindo ver os comentários? Isso. É, Tia, exatamente. quando eu estou na live, é difícil eu parar para olhar os comentários, porque senão me tira o foco da linhagem, daquilo que, né, que eu tô. Claro, claro. Gente, depois que eu tomei a vacina, eu não sei vocês, a segunda dose, eu fiquei com o cérebro, parece meio lento. Sabe? Parece que é É. sério, gente, é sério. Eu não tô falando não para não se vacinar. Mas eu sinto que qualquer coisa eu perco o foco, eu não tô tendo muito concentração. Não, em nome de Uhum, Jesus, eu repreendo, né? Porque cada corpo vai ter uma reação. claro. A minha parece que foi no cérebro, sabe? Às vezes eu Sim, meio sim. que me perco, assim, eu perco muita concentração. Então, por isso, a Rosana também está aqui, Kátia. Minha família em peso está aí quase. Ah, yeah. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, como nós estávamos Vamos falando lá. mesmo? Isso, tava falando sobre a questão da tua segunda irmã que casou também com um gaúcho, né? Que não tinha muito gaúcho no Japão, né? Isso. Isso. Aí a minha irmã veio para o Japão, casou, e quando ela ficou grávida, minha mãe veio para o Japão, né? E Ah, foi pro Japão também. a minha mãe veio conhecer o marido da minha irmã, veio passear, veio conhecer o netinho. Não, o netinho dela nem tinha nascido ainda. Não tinha. Aí minha mãe veio. E a minha mãe se encontrou, então, com o meu irmão, que também já tinha vindo para o Japão, e a minha irmã.
segunda irmã mais velha. A primeira mais velha mesmo, Uhum. ela ficou com o nome dos meus avós paternos. Ela não ficou com sobrenome japonês, porque o meu pai não registrou ela. Minha avó paterna não deixou. Então, quem registrou foi meus avós maternos. Então, ela não tem sobrenome japonês. Então, quando tu não tem Ah, sobrenome japonês, tu não pode entrar no Japão. Entendeu? Tu pode tirar o pô, visto de turista, mas tu pode ficar só 3 meses, no máximo, o visto de turista. Aqui no Japão é de 3 meses. Nos Estados Unidos, tu já consegue o visto para 10 anos, sim, né, de 10 anos. turismo. E aqui é bem restrito, para te ver que é um país Nossa, bem. 3 meses. É só 3 meses. E tá batendo muita luz aqui, o sol tá nascendo, gente. Glória a Deus, saiu Olha nublado. aí. Aí, pessoal, o que Ai, acontece? aqui o sol você foi, Fazar. É assim, ó. A gente tá assim, ó. O sol sai daí e vem pra cá. E, Exatamente. e aí, o que aconteceu? Minha mãe veio. Quando a minha mãe veio, minha mãe conheceu, então, conheceu o marido da minha irmã, os amigos dela. E nisso, a minha mãe foi pro snowboard no Fujiken, aqui, que é para fazer esqui, sabe? A minha mãe foi Uhum. com eles e a minha irmã levou, então, os amigos dela e os amigos do meu irmão. E nesse meio, tava um menino, que era amigo da minha irmã e do meu irmão, e a minha mãe filmou ele, tudo. Quando a minha mãe retornou pro Brasil, né, voltou para casa, a mãe mostrou as filmagens do snowboard, dela na Disney, mostrando para nós. E eu tinha cerca de 16 anos por aí. Eu tava já com, não, Uhum. eu tava com 15 anos. Aí eu olhei o amigo da minha irmã, falei, nossa, que guri bonito. Aí eu falei, nossa, que guri bonito, eu quero conhecer esse guri. E naquele tempo ali não tinha tanta assim internet, não era todo mundo que tinha internet em casa. E a Claro, gente tinha que ir claro. na Lan House para conseguir, às vezes, né, conectar com alguém. E aqui no Japão a tecnologia já era mais avançada. Aí nisso, a minha irmã foi para o Brasil para fazer a festa de 1 ano do filho dela que nasceu. Então ela foi para o Brasil. E nisso ela fez a festa de 1 ano, ficou um tempo com nós e retornou para o Japão, onde estava o marido dela. E nisso ela trouxe as fotos do aniversário e ela mostrou para esse amigo dela. E esse amigo dela falou: Nossa, tua irmã é muito bonita. Aí a minha irmã disse: o ano que vem ela vai vir para conhecer o Japão. Aí tu tem a oportunidade de conhecer ela. E ele, então tá, vou esperar por ela. Então, Imagina. aí eu fiquei com aquela vontade. Quando a minha irmã foi pro Brasil, eu falei assim, eu quero conhecer o Japão. Só que eu tinha 16 anos. 16 para 17. Então, eu não podia vir para cá para trabalhar. Porque a maioria dos Claro. brasileiros que moram no Brasil vem para o Japão a partir dos 18 anos, que já dá para trabalhar. E aqui, tipo assim, Uhum. antigamente, no tempo do meu avô, você trabalhava, assim, vamos por 5 meses para o Brasil comprar uma casa. Antigamente, a casa no Brasil tu pagava 10 mil reais, 15 mil reais, tu Claro. comprava uma casa boazinha, né? E principalmente no Rio Grande do Sim, Sul. sim. Hoje, meu filho, tu Hoje trabalha não. junto o dinheiro e o teu dinheiro nunca chega o valor do imóvel, porque o imóvel vai aumentando. Então, foi uma época muito boa, na época do meu Ditia, dos meus avós que vinham e tal. E aí eu vim para o Japão com 16 para 17. Eu já tinha completado 17 anos quando eu vim para conhecer. Então eu fui nas férias de junho. E eu ainda estava na igreja. Só que antes de eu Sim, vir para o Japão, eu comecei a ficar com medo, porque eu tirei o visto para poder vir, acompanhando uma outra irmã minha que viria para trabalhar. Que ela queria vir juntar um dinheiro para poder terminar o estudo, comprar o carro, não sei o quê. Então ela queria vir claro. fazer, tipo assim, um baito que eles falam aqui, Claro. para juntar um dinheiro para poder voltar. E nisso eu vim acompanhar ela para conhecer o Japão. Aí, eu precisava de um acompanhante mais velho para poder viajar. E aí, nisso, eu estava num monte, aos 17 anos, eu comecei a orar e falei assim: Deus, por que eu? Por que eu? Porque eu comecei a ficar com medo. Falei, por que, que eu vou para o Japão? Por que eu? Eu não quero ir mais. Eu fiquei com medo, porque já chegou agora, vamos, tu quer ir? E eu pensei, mal, agora eu tô com medo. Ficar longe da minha mãe, ficar longe da minha irmã gêmeas, né? Deus no ventre da minha mãe, Sim. eu tô lá com ela e tal. E aí eu tava ali orando, eu não sei se a Amélia tá aqui, e a Amélia chegou perto de mim, assim, Deus usou poderosamente ela tinha também a minha idade, olha pra te ver Deus usando, sabe? Imagine. E no Glória a monte ela Deus. colocou a mão em mim, assim, e Deus, através da vida dela, falou assim: não é porque eu, mas sim para quê? Porque eu sou teu pai, tu és minha filha, obedeça. Oh, Fiquei assim, olha, eu não esqueci isso. Só que tu sabe que na sim. adolescência tu escuta e tudo, aconselho, mas tu não pega aquilo pra vida.
né? Então eu falei assim, não é por quê, mas sim para quê. Deus nunca fala, não fala por quê. Por que eu, Deus? Não é por quê, para quê? Para que você viva o meu propósito, para que você alcance vidas, para que eu venha resplandecer naquela nação. É para um propósito, não é o porquê. É para Ui, quê? ele tá no Porque eu sou propósito. teu pai, tu é minhas filhas, então obedeça. Aleluia. Aí eu comecei a orar, porque eu falava assim, Senhor, eu quero um namorado. Mas eu quero um namorado e eu quero que ele seja um homem que toca violão e canta para ti, Senhor. Eu acho lindo, sabe? Eu quero que ele seja do louvor. E eu pedi o namorado do louvor. Aí nisso eu vim pro Japão. Passou um tempo, eu vim pro Japão, aí cheguei aqui, conheci, aí teve todo um choque de cultura, porque eu cheguei aqui em julho. Foi em junho, meu aniversário, em junho mesmo eu cheguei. Então, junho é inverno, não, junho começa o verão aqui. Tá saindo do inverno Uhum. entrando pro verão. E eu via tudo nublado. As casas era tudo cinza, sabe? Ué? Eu olhava assim, era uma tristeza. Só que nas fotos da minha irmã, que ela levou pro Brasil e nas filmagens, era só alegria, era só aquilo. Então eu falava, eu quero viver aquilo. Olha que legal, olha, nossa, Sim. olha, ela foi para Disney. Olha, eu via o lado bom dessa nação. Por isso que eu digo no Instagram, a gente vê o lado bom e fala, pô, eu quero ter essa vida, Pô, sabe? Mas exatamente. atrás daquelas fotos, atrás daquilo, o que realmente é. Então eu vim mais para o Japão empolgada, com uma visão de que lá era legal, que aqui era legal. E nisso, quando eu cheguei Imagina. aqui, um amigo dessa minha irmã veio me conhecer. E ele chegou aqui, ele é 4 anos mais velho do que eu. Eu estava com 17, então ele estava 18, 19, 20, 21 por aí, 20 anos, eu acho. 21. 21, eu sou ruim de matemática. Porque eu fugi da escola, tá, gente? Para começar. Nossa! Eu vim com 17 nas férias de julho. Era férias de julho. Eu vim para o Japão. Por causa que eram minhas férias, não tem no Rio Grande do Sul as férias do Sim, inverno, sim, em do julho. E inverno. eu vim, só que eu ia retornar. Aí olha o que aconteceu. Eu vim com uma visão, mas Deus mudou todinho o propósito da minha vida. Tá? Ó, vamos entender o foco aqui, vamos ver Deus nessa história. E aí ele chegou para me conhecer. E nisso eu estava encantada. Olha só, a menina de Olha. 16 anos encantada nas redes sociais, porque eu nunca tinha entrado numa sala de bate-papo. Sabe a sala de bate-papo? Ah! E aí a Sim, minha sim. irmã me ensinou e eu lá na sala de bate-papo. Nisso ele vem. Só que quando ele chega com um monte de sacola na mão para me conhecer. A minha irmã foi correndo para se arrumar, minha outra irmã também foi correndo para se arrumar para receber eles, porque ela estava tudo de camisola e estava quente. E nós sentadas assim. E eu, a cara de pau, né? Pedrinho aqui, eu sou que nem Pedro. Fui lá e abri a porta. Só que quando eu olhei para ele estava diferente da foto que eu vi. Aí eu falei, oi, Uhum. tudo bom? Entra aí. E eu vi ele com um monte de sacola. Ah, eu trouxe umas coisas, prazer. Ele todo tímido, porque ele cresceu no Japão praticamente. Meu marido, ele fala super bem japonês, ele sabe ler, escrever. Então, praticamente, ele nasceu aqui, né? Nasceu aí. Ele é mineiro, tá, gente? Na verdade, ele não nasceu no Brasil, os pais dele também vieram para o Japão. Aí ele estudou aqui tudo. E aí, quando ele chegou com uma sacola nas mãos, gente, aí eu fiquei apavorada. O que esse menino, esse guri pensa que tá fazendo? Ele acha que a gente tem fome porque ele trouxe um monte de comida. Então, ele trouxe suco, trouxe um monte de coisa de comida. E eu fiquei apavorada. Eu falei, Deus, Sim. ele acha que a gente tá passando fome, né? Porque só que eu não entendia que Fosse era um monte de comida. um monte de comida. E só que eu não entendia que é a cultura japonesa. Quando É a você é cultura, assim. convidada para ir na casa de alguém, tu nunca vai de mão vazia. Ah, vem aqui em casa tomar um café. Aqui é difícil ele chamar você para entrar na casa. Para começar com isso. Eles A não cultura é chamam. bem diferente. Não, tu vai, conversa com os amigos na frente de casa, mas eles nunca põem para dentro de casa. E eu vou explicar isso Uhum. para cair um sofisma sobre o Japão, tá? Porque Uhum. o japonês também vive muito de aparência. Não é defamando a cultura japonesa, mas é mostrando Claro, claro. na real vida que O é que é? realmente. Não vamos esconder e tapar nada. Então ele chegou Claro. com essa comida e eu, o guri acha que a gente tem fome. Não dei bola para ele ficou sentado ali. Nisso ele falou, vamos para a praia, que a minha irmã morava aqui, ainda continuo morando na mesma cidade, nós fomos para uma praia. E nisso ele tinha um carro, um Skyline GTR, GTR, lá seu.
E eu vou entender de carro com 16 anos. Era aqueles do Velozes e Furiosos, ele tinha, com Airflow, não sei. Aí, o carro dele era todo, sabe? E eu, pra mim, Ou era um seja, carro e era de 2 portas. E pra mim, eu falei assim, não, esse carro pra mim é de velho, só tem duas, é carro velho, porque só tem 2 portas. Mas era carro esportivo, GTAro, não sei se o pessoal conhece aí carro aí. Então é um sim. Skyline. Um Skyline, o Skyline pra mim tanto faz. Pra mim, carro bom era que tinha 4 portas, direção hidráulica e Esse ar-condicionado. aí é top. Era o top, não de 2 portas. E nisso a gente foi Sim. pra praia, a gente chegou lá e tem um mirante bem alto. E a gente mora nessa cidade ainda, nunca saí daqui. E nesse mirante bem alto, ele me levou lá em cima pra ver, que dava pra ver tudo. E nisso ele me pediu namoro, sem me beijar. Pediu namoro, assim. É, porque é a criação deles do Japão, sabe? Ah, Então, olha aí. eles não são aquelas pessoas que vão ficar, vão ver se vou gostar do produto, se eu não gostar, a gente termina. Não. Uhum. Aqui eles começam, vamos namorar, eles pegam na mão. Depois eles vão Oh. beijar. Depois que eles vão ter outras coisas. Então, Uhum. eu levei um choque, porque primeira vez a gente sai pra praia e ele já me pede pra namorar. Imagina. Aí eu fiquei assim, né? Pô, mas eu recém cheguei, nossa. Aí eu falei, tá, tudo bem, a gente pode ficar, falei pra ele, né? E eu já tinha vindo batizada e tudo. E antes de eu entrar no avião para chegar no Japão, o meu líder do jovem, o Cláudio, ele pegou, foi até o aeroporto, botou a mão sobre mim e falou: quando tu descer naquela nação, desce marchando, porque o Senhor vai te dar aquele lugar como herança. Eu, tá bom, beleza. Quando eu desci aqui no Japão, eu me lembrei de simplesmente marchar. E eu marchei, eu desci marchando, sabe? E eu falei assim, eu me lembrei, eu só fiz o que ele me mandou, marcha. Claro. Mas eu, bem Marcha. jovem, bem doidona, né? Ó, Japão, vou ficar. Aí nisso eu conheci ele, e aí ele me pediu em namoro. E ele tocava violão. Só que ele tocava música americana. Aí tocava, não Hum, sei, era umas músicas aí do mundo e tal. E tá. aí eu peguei e comecei a namorar com ele e tal, e tava chegando perto de eu ir embora. E aí nisso eu comecei a pedir pra minha mãe, deixa eu ficar, porque, claro, arranjei um namorado, né? E tava conhecendo o Japão, Sim. deixa eu ficar, deixa eu ficar. E aí a minha irmã mais velha falou assim, mãe, deixa ela ficar, porque assim ela vai me ajudar e depois ela vai, né? Não sei o quê. E aí a minha mãe falou, não, ela tem que voltar para terminar a escola, porque eu tava na sétima. Então eu era bem assim, eu tava bem atrasada já na escola, com 16 anos, para Uhum. 17, tava na sétima. Então tu viu como a pessoa era, né? Bah, Não era muito estudar. Então eu era bem assim para frente. E aí eu insisti, a minha mãe acabou deixando eu ficar com a minha irmã para ajudar ela aqui. E eu acabei ficando, mas eu não podia trabalhar, não podia fazer nada. Então eu fiquei mais por causa do sim. namorado. E aí, aos meus 18 anos, por aí, eu falei com ele, eu falei assim, eu vou voltar pro Brasil. Aí eu comecei a trabalhar, né? O pai dele era líder das linhas da Sony. A gente trabalhava na Hum. Sony, montando o PlayStation 3 na época. O PlayStation 3 eu que montei, tá, gente? Olha aí, galera. Aí o meu sogro, ele era chefe lá na Sony, né? Então ele botou eu para trabalhar na linha e meu marido trabalhou como Shuri. O Shuri é que arruma a Júri. pé. Saiu um erro no aparelho, né? Ele arrumava o aparelho. E nisso a gente Entendi. acabou ficando. Aos meus 18 anos, aí eu falei, aí é que é muito fácil no Japão. Você começa a trabalhar, você já consegue comprar um apartamento, não, alugar um apartamento, imobiliar um apartamento. Então é muito fácil. Então a gente foi morar junto, só que eu sabia que aquilo dali não era o certo. E eu falei para ele assim, Uhum. olha, então a gente vai morar junto até eu juntar um dinheiro para a gente voltar para o Brasil para poder casar. Aí nisso, e ele não tinha um contato ainda com Deus nem nada, né? O meu marido. Sim, ele não era Não, cristão. não era. Aí foi assim a minha vinda para cá. E a minha irmã ficou no Brasil. Então eu vi Ela ficou. assim, ó, Deus tinha um propósito. Você vai para o Japão, para a nação do teu pai e a tua irmã vai ficar no Brasil. Então, assim, tinha um propósito de nós duas vir, porque nós tínhamos uma missão e só que a gente não entende por completo, né? A gente vai Claro, entender no claro. decorrer que a gente vai confiando que Deus está te impulsionando e você vai ficando debaixo da vontade de Deus. Eu voltei para o Brasil.
Aos 20 anos eu casei. Nós fomos para o Brasil, então eu No Brasil. casei. No Brasil, na igreja Uhum. quadrangular, a gente casou com o pastor João, né? Um pastor abençoado que era amigo meu. A gente casou, então, na igreja. E ali foi onde que ele teve o primeiro contato também com o cristianismo. Foi ali no Brasil. E ali a gente casou e tudo. E quando a gente retornou para o Japão, foi na época bem da crise, acho que foi em 2008 que a gente casou. Acho que em 2009 que teve uma grande crise, muitos brasileiros voltaram para o Brasil e nós estávamos Uhum. retornando para o Japão. Então, como eu não conseguia trabalhar, e eu falei para ele, eu quero ser mãe. Aí, como a gente tinha casado, então eu fui, né? E eu lá bem, eu quero ser mãe, quero ser mãe. E aí a gente então decidiu eu ficar grávida em tal data para nossa filha nascer. Quando eu fiquei grávida, isso eu já estava meio que desviada, porque já não estava indo na igreja. Eu fiquei grávida Sim. e descobri uma igreja daqui, da onde a gente morava, que era 1 hora de distância, e eu falei assim, eu quero ir nessa igreja. Convidei ele para ir. E eu estava grávida de 4 meses quando a gente foi. Só que antes disso eu falava para ele assim, ó, tira uma música no violão que eu vou te ensinar, eu vou te falar o nome da música. Então ele pegava a música e ele traduzia a música em japonês, porque ele falava Nossa. bem. Então ele pegava uma música, eu não sei se eu não sou muito boa cantora, mas eu não me lembro o nome da música, mas é Há uma porta para chegar, há um caminho. Era uma música assim. Sim, Eu não me o lembro. caminho da adoração. Hã? Há uma, deixa eu ver, é do 4 por um se não me engano, Isso, eram os isso, isso. quatro. Então, Isso. é uma porta. Olha para te ver, até a música tinha. Isso. E ele traduzia ela em português, em japonês, e tocava, e eu Aqui, achava. lembrei agora. Né? Agora É, lembrei. Abri os meus olhos espirituais para que eu possa nossa, ver. nossa, olha E... para te ver. Deus precisava abrir meus olhos espirituais mesmo. Eu já mandava ele cantar sem saber o significado da letra da música. Então ele Uhum. começou a tentar tocar em japonês. E nisso, aos 4 meses, aí eu fiquei grávida, casei e tal, voltei. E aí, quando eu tava grávida de 4 meses, eu comecei a ficar mal, porque eu estava longe da minha mãe, longe da minha família. E para mim, a cultura aqui foi muito difícil. Eu não gostava da comida, o idioma é muito difícil. Só que eu tinha ele, porque tudo ele traduzia, tudo ele falava. Para mim foi um choque, porque tu não vê pessoas na rua, sabe? Tu não tem aquela coisa, oh, chega aí, me dá um pouquinho de açúcar, vizinho, vamos trocar. Não Hum. tem isso. São muito Não reservados. tem. Então, para mim foi um choque. Para mim foi assim. E aí eu falei para ele, quando a nossa filha completar 5 anos, a gente vai voltar para morar no Brasil. Eu não quero ficar no Japão. Aí nisso eu fui para a igreja, porque eu estava grávida de 4 meses, mas eu era muito magra mesmo. Então não aparecia a minha barriga. E aí eu cheguei na igreja, tinha um pastor na igreja, não era o pastor da igreja, mas era um pastor do Brasil. E eu e meu Uhum. marido sentamos numa das cadeiras. E aí a gente estava ali. E no meu casamento, o que aconteceu? A gente foi casar no Rio Grande do Sul. E ele é mineiro, de Minas Gerais. A mãe dele é separada do pai dele. Então a família dele, japonesa, é a família paterna também. A mãe é Pateta. brasileira. Então a mãe, quando se separou do pai, o pai veio para o Japão e ele veio junto com o pai. E a mãe ficou no Brasil. Então tava aquela. Uhum. Vamos casar onde? No Rio Grande do Sul. Pronto. Aí pegamos a mãe dele de Minas Gerais e levamos ela para o Rio Grande do Sul. E aí ela foi para o Rio Grande do Sul para o nosso casamento. Só que chegando lá, ela falou assim: eu vou perder o meu filho. Mas ela já tinha perdido o filho dela há muito tempo, porque eles decidiram morar com o pai, né? Os filhos Uhum. decidiram morar com o pai. E aí ela pegou, ela tinha muitos ciúmes. Então ela se levantou e começou a arrumar as coisas do meu marido para levar ele embora, dizendo para ele não casar. E nisso entrou um conflito. Mas como vai acontecer isso? E a gente começou a brigar. Assim, ó, umas 4 horas antes do meu casamento, eu tinha que ir pro salão, sabe? Que eu ia fazer o dia da noiva. E Sim. a gente tinha brigado por causa da mãe Nossa. dele. Então, aí ele tava arrumando as malas dele para ir embora. E os convidados já tudo se preparando pro casamento. E eu lá, assim, eu tenho um pouco do sangue japonês, então a gente é muito de. O japonês tem muito da aparência, sabe? Cuidar muito, pô, assim, de ter uma aparência, assim, de. Porque ele sempre fala a primeira impressão que fica. Então, o japonês Sim, preserva muito claro. por isso, sabe? Do nome da família. O japonês preserva muito. O nome aqui é muito importante no Japão. Como era A honra da antigamente, né? família. Entendeu? Então, para não escandalizar.
e eu ficava apavorada. Eu não queria mais casar também. Eu falei assim, eu não quero mais casar, Sim. mas como que vai ficar os convidados? E nisso, meu pai já estava separado da minha mãe. E nisso, a mulher que estava com meu pai pegou e falou para ele não ir para o meu casamento. Meu pai não quis me levar no altar. Mais essa ainda. Olha para te ver. E eu falei assim, mas pai? E ele falou assim, não, porque eu não quero, eu não vou te levar, porque ele não queria encontrar com a minha mãe, e porque a mulher tinha feito a cabeça do meu pai para não me levar no altar. Seria a primeira filha dele casar numa igreja. Primeira filha que ele ia entregar. Ele não quis. E ali, para mim, foi sofrido já pro meu pai não querer me levar no altar. E a minha sogra se Sim. levantar para nós não casar. Então, o dia que seria o dia mais marcante, eu vou dizer para vocês, foi o pior dia da minha vida. Sabe? Foi Imagina. um dia, assim, pior, mas depois foi melhor, porque a gente descobriu o propósito de Deus ali. E aí, ali eu me preparando, e eu falava assim, não. Aí a minha mãe conversou com o meu marido e disse, olha, tá tudo pronto, tá todo mundo esperando, não faz isso, não fica ouvindo a sua mãe, ela tá brava, ela tá com enciumada, vamos lá. E ele pegou e pensou, respirou, tá bom. E aí eu fui então pro salão, e lá no salão, enquanto eu me arrumava, eu chorava. Sabe que as pessoas Imagina. te maquiar e você não aguentava e chorava? E todo mundo no salão, mas não fica assim, Katsumi. Você tá emocionada, vai dar tudo certo, não fica Nossa, preocupada. A mulher tá decorando o salão e ficava tudo na minha volta, só que ela não sabia sabia o que que estava aquela acontecendo. noiva, ela não estava feliz porque ia casar. Aquela noiva estava triste porque o pai não queria levar no altar. Aquela noiva estava triste porque o noivo, queria largar ela, sabe? Então aquela noiva não estava bem, não era por nervosismo, não estava bem por tudo que aconteceu. É muito fácil ver uma noiva chegar no altar toda bonita, mas você sabe o que ela teve que passar para chegar lá? É a nossa história de vida como noiva de Cristo, sabe? É verdade. Jesus vai voltar, o noivo vai vir para casar. Mas será que a noiva vai conseguir suportar tudo isso que está acontecendo antes do casamento? E quando eu me olhei lá, eu falei, meu Deus, e agora? Sabe? Eu estou preparada fisicamente, mas interiormente eu não estou. Então, quando eu cheguei naquele casamento, eu entrei e quem me levou, porque eu não queria entrar sozinha, quem me levou foi um Sim. tio meu. Então, esse meu tio me levou. E quando eu entrei assim, e todo mundo achando que eu estava chorando de emocionada pelo Nada. sonho da menina casar, sabe? Ser a princesa, chegar lá, esperar o noivo. Não, eu estava chorando não sei dizer quais eram as emoções que eu estava sentindo dentro de mim. Falava assim, nossa, como foi difícil chegar aqui diante do meu noivo, como foi difícil chegar aqui. E será que eu quero isso para mim? E tava todo mundo ali, aí dizemos sim um pro outro e tal. E aí aconteceu o casamento. Aí quando a gente voltou, eu quis ter a filha. E nesse meio tempo que eu tive a filha, esses 4 meses de gestação, eu fui e falei assim, eu quero ir na igreja. Chegando na igreja, meu marido, primeira vez que ele entra numa igreja para ser ministrado, assim. Aí sentamos nós dois. E eu me lembro que tava muito frio, eu tava com um jaquetão, cachecol, na igreja, e meu marido com blusão azul. Nisso o pastor estava ministrando. E ele olha para nós e fala assim, vem cá vocês dois, o casal. E meu marido todo sem jeito, né? Ai, o que ele quer? Sim. Eu falei, vamos lá. Aí a gente foi. Ninguém levou na igreja. Nós fomos sozinhos até a igreja. Só ouvimos falar da igreja, pegamos o endereço e fomos lá. Chegando lá, o pastor falou assim, vem cá, sabe que Deus me mostra? Que o diabo se levantou de tal maneira para vocês não casar. E ele usou a tua mãe, falou assim pro meu marido. Meu marido abriu uns olhos desse tamanho. Falei, o Nossa, cara é Deus. médio, o cara tem uma bola de cristal. O que que é isso? Meu marido me olhou com uma cara, porque é primeiro contato. E eu sempre falava, Sim, o mas primeiro contato que meu marido tiver que seja impactante na vida dele, sabe? Para ele ver que existe um Deus. Imagina um homem, nem sei de onde que ele é, acho que é de São Paulo, pregando aqui e levanta esse casal. Então vai eu e ele lá e ele disse assim: "Ah, o inimigo quis de tudo para fazer vocês não casar, mas Deus manda dizer que tem um grande propósito nessa união, nesse casamento, porque ele não une mulher e homem, ele une propósito. E tem um propósito na vida de vocês dois e o que Deus vai fazer". Aí começou, sabe, falar. E meu marido apavorado. E olha, o inimigo não quis deixar você casar por causa disso e disso. Aí, enfim,
para encurtar. Ah. Deus revelou tudo o que aconteceu no nosso casamento e meu marido ficou chocado. E no final, aqui no Japão, a gente vai descobrir o sexo do bebê a partir dos 8 meses de gestação. Por quê, Katsumi? Ó, já pertinho, já. Eu já tô dando mais um spoiler da cultura japonesa, né? Uhum. Por que eles fazem isso? Porque o clitóris fica assim. Então, o que acontece? Uhum. Pode ser que vai sair para fora e ser um menininho, ou pode continuar assim como o clitóris da menina. Menina. Então, o que acontece? Os japoneses têm muito medo de dizer que é menino ou menina, por causa que os pais podem abortar. Porque, vamos supor, o casal fala assim, olha, vamos ter uma menina. Aí eles vão lá e veem que é um Claro. menino. Então, eles vão abortam. Então, eles ficam enrolando um pouco para dizer vocês querem o filho? Queremos. Aí eles enrolam um pouco para falar na ultrassom. Então, Uhum. eu estava desesperada querendo saber o sexo do bebê. E não sabia. E o meu sonho era ter menina. Porque as minhas irmãs tiveram tudo menino. Então, eu falei assim, mas eu Não quero uma bebê. menina. E aí esse pastor chegou em mim e falou assim, eu não aparecia nada que estava grávida. Ele falou assim, você está grávida. E você está grávida e é de uma menina. Ai, eu já chorei. Falei, ai, Deus, você é tão bom comigo, mesmo eu desviada, mesmo eu abrindo mão, mesmo sabe? Eu fiquei assim, estagnada, sabe? É uma menina, já saí de lá falando, meu marido, calma, como tu vai falar? É uma menina, tu vai ver, é uma menina, Deus falou e pronto. E ali foi o primeiro contato que ele teve com a igreja. E aí, quando a minha filha nasceu mesmo, Deus me chamou de tal forma, sabe? E o meu marido não ia. E eu comecei para a igreja, pegava a minha filha, viajava 1 hora de carro até a igreja. Então eu ia para a igreja, a gente apresentou a minha filha na igreja e tudo, e ele começou. E aí eu me lembro certa vez que ele começou a ir para os cultos comigo, aos domingos. Começou eu junto. Isso, ele começou a ir junto comigo para os cultos. Aí ele começou, e o pastor falava para ele assim: você tem que tocar, porque ele tocava violão, ele toca muito bem. E ele tem muita facilidade com o idioma. Então ele toca super bem, ele fala super bem japonês, ele fala bem português e ele fala um pouco de inglês. Então ele tem Inglês. facilidade para o idioma. E o pastor fala: tu podia tocar e não sei o quê, mas tu tem que se batizar, e começou a conversar com ele. Só sei que meu marido se batizou. Meu marido aceitou Jesus, se batizou. E certa vez eu estava sentada com a minha filha, ela estava com 1 aninho, eu acho, 2 aninhos, e eu olhei assim pro púlpito, sabe, pro altar ali, meu marido ministrando no louvor, sabe? Ele ministrava lá no louvor e eu olhei para ele e Deus falou assim: tu lembra que tu me pediu no monte, aos teus 13, 14 anos, tu me pediu um marido que tocasse para minha glória e para o meu louvor? Olha que eu te dei. Tu não pediu uma menina? Olha quem está nos seus braços. Aí. E Deus começou a falar comigo fortemente, porque eu via tudo que eu tinha pedido, Deus tinha me dado. E aí foram assim, ó, esse tempo todo, minha filha começou a crescer, eu fui para o Brasil, comprei uma casa. Nesse meio tempo, Deus falou para mim: volta para o Brasil, porque eu vou recolher teu pai. Eu tive que voltar para o Brasil, porque Deus avisou: olha, tô recolhendo ele, vai. Eu peguei a minha filha, fui. Eu fiquei com ele um tempo e depois desse tempo a gente teve tempo de se perdoar, a gente teve tempo de se abraçar, teve tempo de se despedir. E faz 4 anos, vai fazer 5 anos agora que meu pai faleceu. E eu fui, sabe, me despedir. E eu queria voltar. Quando eu comprei minha casa no Brasil, eu falei: eu vou ficar mais um tempo, a gente vai voltar para o Brasil para nossa filha estudar lá. Quando eu voltei, comprei minha casa no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Quando eu voltei para cá, o meu marido queria comprar uma casa aqui. Aí eu falei: não, não mesmo. Tu é louco, não vou. Aí ele falou assim: não, mas eu quero, vamos comprar uma casa aqui, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu falei assim: não, porque ele queria ficar aqui, porque a família dele, praticamente, né, que é a família paterna dele, Tava é a aí. família dele, né? Então ele Sim. queria ficar aqui por causa da família dele, mas é a minha família. Então, o tempo que eu fui pro Brasil, eu falei assim: não, eu quero minha família, eu quero ficar perto da minha família. E nisso, bateu aqui. E nisso, o que aconteceu? Ele queria comprar uma casa aqui. Eu tô parecendo o Obaquião fantasma por causa da luz do sol, gente. Aí ele queria Tranquilo. comprar uma casa que para mim foi assim, não. Só que eu sempre fui assim, eu já estava bem firme na igreja, fazia parte da intercessão, então eu comecei a crescer espiritualmente. Uhum. Nisso, Deus, eu falei assim: então vamos fazer assim, Hideki. Eu vou obedecer o Senhor. Hideki é o nome do meu esposo. Eu vou obedecer o Senhor. Vamos orar.
peguei da mão dele, comecei a orar. Falei, Senhor, se é da tua vontade que a gente fique aqui, então que o Senhor muda o meu coração. Mas se é da tua vontade que a gente vá para o Brasil, então muda o coração dele. Porque a tua palavra diz que nós somos uma só carne. Como uma só carne, uma quer ir para a direita e outra quer para a esquerda? Não estou entendendo. Tá alguma coisa errada. Quem está errado? Muda o coração que está errado. Por que eu fui falar isso? Deus mudou meu coração. Ele não mudou meu coração por completo. Ele falou, a minha decisão é que você fique. E eu vou comprar uma casa. O meu marido teve que trocar de emprego porque fechou a fábrica que ele trabalhava. E para te comprar uma casa, tu tem que ter tantos anos de firma. Falei, não vai dar certo. O financiamento saiu. É de bilhões, gente. O financiamento saiu. Do cara tendo 2 meses só de firma. Como que o banco ia emprestar para uma pessoa que tem 2 meses de firma o dinheiro para financiar uma casa? Imagina. Aí eu falei assim, ó, vamos lá. Aí a mulher foi nos levou para umas casas, nenhuma das casas eu gostava. Não, não gostei. Não, não é aqui. Não, não gostei do bairro, não gostei do lugar, não, não quero. E não queria. Aí eu falei assim, olha, ela não tem mais casa para nos mostrar. E ela falou assim, não, nós podemos construir. Eu falei, não, não quero construir casa nenhuma. Eu quero já uma casa pronta para mim mudar amanhã. E ela falou assim, não, mas podemos fazer um projeto. Eu falei assim, eu só vou me sentar com essa mulher. Ela é japonesa, tá? Eu só vou me sentar com essa mulher de novo para conversar com ela se ela for na igreja, Deus. Se ela não for na igreja assistir o culto comigo, eu não falo mais com essa mulher. A mulher foi por 2 cultos comigo para a igreja. Eu fazendo disso. Eu tava que nem Gideão. Não, molha o algodão, molha, sabe? Eu sou assim, Deus sabe como trabalhar com cada filho, né? E aí eu falei assim, não. Aí a mulher foi. Quando a mulher foi para a igreja, eu me sentei com ela. E ela começou a falar da casa. E aí a gente começou a desenhar a casa. Aí eu falei assim, não, mas eu quero neste lugar. E Deus me deu um terreno neste lugar que eu queria. Aí eu falei, pronto, compramos a casa, uma casa no Brasil. E estamos construindo uma casa no Japão. Aí eu falei assim, Senhor, olha aqui, eu vou falar uma coisa pro Senhor. Eu não gosto do Japão. Eu não gosto daqui. Eu quero voltar. E eu tô construindo essa casa. Mas essa casa eu vou construir, não vai ser para mim, mas vai ser para ti. Esta casa vai ser um lugar onde pessoas virão para te conhecer, para te buscar. Essa casa não é minha, ela é sua. Então não é minha, é sua. Como que tu quer a casa? Eu falei, ó, não quero tatame, porque aqui no Japão tem o tatame, que é aquela coisa de palha, tem um cheiro, eu não gosto. Construí a minha casa estilo americano. Então tu entra aqui, porque eu queria fugir do Japão. Então eu falei assim, pelo menos dentro da minha casa, eu não vou... Casa vai ser diferente. Sabe, eu queria fugir do Japão, sabe? Eu assim, Deus me coloca um amor grande para essa nação, porque eu quero ir embora. Se tu chegar aqui no Japão, tu vê que a atmosfera espiritual é muito grande, porque é muito suicida. Há muito sangue inocente que clama nesta terra. Então, tu chega aqui, tu vê, sabe? Depressão aqui é normal, sabe? É uma coisa assim, é muito difícil, sabe? E pra gente que é latino, e ainda mais gaúcho, que é simpático, conversa com um, conversa com outro, é um choque cultural muito grande. É um choque, imagina. E eu me lembro que eu falei com o presbítero da igreja que ele teve aqui, eu falei assim para ele, ó, vamos parar aqui na frente, vamos orar. E vamos consagrar este solo como um lugar de Deus, a casa de Deus, tá? Não é minha e nem do meu marido, é a casa do Senhor. E nós oramos. Só que a construtora chama um budista para benzer o chão e fazer um culto no terreno antes de construir a casa. E eu falei, não, eu não vou querer isso, não. Não quero, muito obrigada. Olha para te ver porque que eu não queria comprar a casa pronta. Porque a casa que já foi construída, ela já foi um solo consagrado para não ter acidente, para quando vir terremoto, porque aqui terremoto é normal. Então, eles consagram aquele solo. Entendeu? Então, por isso eu não me incomodava de não ter uma casa pronta, que era para mim construir uma casa. Aí construímos essa casa aqui, construí do jeitinho que eu queria, da maneira que eu queria, mas não era no lugar que eu queria. Mas tudo bem, vamos lá. Aí passou esse decorrer desses anos todos. Para me encontrar o meu chamado e o propósito, porque eu vim para essa nação, eu tive que viver o que Deus falou para Abraão. Sai do meio da tua parentela, que eu vou te dar as nações, sabe? Sai. Deus afastou de mim meus irmãos. Deus afastou de mim. Eu fiquei afastada da minha mãe, do meu pai, da minha cultura,
que eu amo tanto, afastada de tudo, para viver os propósitos de Deus. Para mim dói ainda, dói, porque eu estou em obediência. Eu não estou por amor, eu estou por obediência. É amor, porque obedecer é amar. Boa. Então, ele me afastou de tudo. Aí eu sempre tento fugir para o Brasil. E ele não. Quando Deus me chamou e me consagrou missionária, ele disse assim: eu vou te tirar deste lugar e vou te dar este lugar para você ficar. E eu falei assim: Senhor, eu não tenho condições de pastorear a tua igreja, não tenho condições de cuidar. Por que não tem brasileiro? Para quem eu vou pregar? Para quem eu vou ministrar? Então, já sei, se o Senhor está me chamando agora para o ministério, então eu já sei, eu vou para o Brasil, porque lá no Brasil já tem eu faço mentoria com 2 famílias. Então, eles vão nos ajudar, nós já temos uma casa lá, a gente vai abrir um ministério lá, eu e meu marido. E Deus falou assim: por que, Katsumi? Tu olha para os montes e fica escutando o barulho da carroça do faraó. Por que, Katsumi? Tu faz como Moisés, querendo subir pelos montes ou ficando preocupado que o faraó está vindo? Já não disse para você, marcha? Marcha. No momento que Moisés colocou o pé na água, o mar se abriu. Então o Senhor estava dizendo para mim: Katsumi, não queira vir para o Brasil montar a igreja, porque é aí, neste lugar, que você vai ficar. Não queira, Katsumi, ficar preocupada com ministérios, pastores que te pastoreavam, porque não entendeu o chamado que eu tenho na tua vida. Por que tu está se preocupando com o barulho que eles estão fazendo lá atrás? Eu se posicione em marcha. Eu queria fugir para o Brasil. Eu queria fugir para ir. E com certeza tem um pastor, meu pastor é José Pereira Júnior, né, da igreja Elim, o nosso pastor. Ele falou assim: vocês estão aí porque vocês têm uma missão e vocês são missionários. E para a missão que Deus vai fazer na vida de vocês, vocês precisam ser consagrados. Vocês precisam se levantar com o propósito que Deus tem na tua vida. Mas eu olho para cá e eu falo assim: mas não tenho ninguém para ministrar. E Deus falou: não se preocupa, eu vou trazer. Eu vou enviar pessoas. E hoje, depois de 17, 18 anos no Japão, que eu fui descobrir o meu chamado. Então, o que aconteceu? Eu e meu marido, a nossa casa tem sido um lugar, nós já estamos com 5 famílias. Então, a minha casa, onde nós fazemos os cultos, a minha casa, onde nós temos 5 famílias que nós temos pastoreado, cuidado, né? Como um missionário aqui. Um missionário, ele vai para fazer uma missão. Ele vai os missionários começam sempre numa casa. Então, para mim, eu não estava aceitando isso, sabe? Porque eu queria que fosse diferente, eu queria que fosse em outro lugar. E eu voltei para o Brasil, Deus cortou o cordão umbilical da minha mãe, porque havia uma ligação muito forte, eu queria ficar no meio da minha família. E Deus ministrou no meu coração dizendo assim: aquele que ama mais o teu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de ser os meus discípulos. Aquele que ama mais a sua própria vida, não é digno. Então, a morte que Cristo nos chama para morrer é das nossas vontades, do nosso querer, para que ele cumpra a vontade dele. Então, eu estou aqui por obediência. E é muito fácil falar: nossa, que legal o ministério, que legal o que vocês estão fazendo aí, que lindo. O meu marido toca violão. A minha filha toca aquele, sabe, que tu senta, sabe? Ela toca. O carrom? Isso. Ela toca isso, ela toca um pouquinho de piano. E eu ministro a palavra. Então, e ele toca em português, japonês, inglês e espanhol. E nós estávamos com uma japonesa nos cultos aqui em casa. Nós estávamos com uma boliviana, né? Nós estávamos com um boliviano aqui. What? Então, é japonês, boliviano. E um amigo meu, né? Mas ele é brasileiro também. Mas olha para te ver. Então, nós começamos assim, eu comecei a ver pessoas entrando na minha casa para receber a palavra, sabe? Eu só fui entender o propósito agora. Aí, de vez em quando, ainda eu falo assim: mas Senhor, seria bom ir para o Brasil, né? Porque lá eu vou poder, né? E Deus fala: não, é aí que você vai ficar. E hoje eu entendo que o Japão tem sido a minha Jerusalém. Ficais em Jerusalém até que esteja revestido do alto. Então, aqui é um lugar onde eu cresci espiritualmente. Sabe, José falava assim: na terra da minha aflição, onde eu mais prosperei. E eu digo que na terra da minha aflição, onde eu mais prosperei espiritualmente. Porque eu tive que me afastar da minha família para poder crescer.
espiritualmente falando. Então, às vezes, as más companhias vão corromper os bons costumes, diz a palavra. E às vezes as más companhias é a nossa própria família. Entendeu? E às vezes a gente não quer abrir mão do nosso pai, da nossa mãe, da nossa cultura, né? Que a gente não vai abrir mão, mas a gente quer voltar, sabe? Por mais que aqui é um país onde te dá possibilidade, só que às vezes, o que adianta tu ter uma casa bonita, que nem eu digo, tá chegando o Natal, tu ter uma louça bonita, de cristal, uma mesa farta, mas não tem ninguém ao redor da mesa. Às vezes eu prefiro 1000 vezes um arroz e feijão e uma família toda reunida, sentada, porque não sei se é os gaúchos, mas nós temos a tradição, nós somos muito família, sabe? Sim. Só que Deus às vezes quer nos tirar do meio da nossa família para fazer o propósito que Ele nos chamou para ser. E é doloroso, sabe? Só que tu não vai crescer se tu continuar naquele lugar. Deixa Deus te transicionar para o lugar onde Ele quer te colocar. Tem um propósito muito além. Só que a gente não entende. A gente acha que, ai, coitadinha de mim, não, coitadinha de mim, não. Porque hoje, eu obedecendo à vontade de Deus, Deus tem atendido os desejos do meu coração. Às vezes eu olho e falo, Senhor, eu quero comer um bolo. Deus, Ele traz o bolo do jeito que eu quero comer. Sabe, quando um filho obedece um pai, qual é o pai que o filho pedindo, o pai não vai dar? Ainda mais que é um filho obediente. Então eu falo assim, Senhor, eu estou aqui não porque eu amo o Japão, mas é porque eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor e eu quero ter o teu amor. O amor de Deus é um amor ágape, sabe? Que não tem interesse, não é um amor condicional, sabe? O amor Aleluia. condicional é de condição. Não, o amor de Deus é um amor ágape, Ele ama. Então, Senhor, me coloca o teu amor pelas vidas, sabe? Então, nós temos ministrado, eu e minha família aqui, somos nós três, sabe? Trabalhando, vendo o que Deus está fazendo. Então, eu estou que nem Moisés diante do mar, estou simplesmente marchando e falando, Deus, faz o que o Senhor tem que fazer. Não está sendo fácil? Não. Mas Deus me dá a oportunidade de... Ele fala para mim, olha, eu vou recolher, vai lá se despedir. Então, Deus tem me dado oportunidade e depois eu vou voltar e vou falar, porque agora Deus está me dando uma outra oportunidade de poder ir me despedir de uma outra pessoa. Então, Deus está, sabe? Então, eu não posso falar por agora, porque primeiro deixa Sim. Deus fazer, entendeu? E depois a gente volta para testemunhar. Mas eu vejo, quando Deus me avisa dessas coisas, eu vejo o amor que Ele tem, o cuidado que Ele tem pela minha vida. Sabe? Ele sabendo que eu não queria ficar longe do meu pai, mas Ele falou assim, filha, eu vou levar ele. Mas antes de eu levar ele, vai lá. Abraça ele, se despede dele. Então, Ele tem cuidado de mim. Na terra da minha aflição, onde eu mais prosperei. E eu prosperei tanto financeiramente como espiritualmente. E Deus, eu estava trabalhando, irmão. Eu trabalhava desde os meus 18 Imagina. anos. Deus me tirou do meu emprego. Me tirou, sabe? E aqui não é fácil. Ah, no Japão ganha bem. Não. Aqui é cultura. Não tem hospital público. Se tu não tem dinheiro para pagar, você não é atendido. Então, aqui, o custo de vida é alto. Tu ganha bem mais por causa do custo de vida. Então, antigamente era muito mais fácil, né? Hoje já não é. Então, olhando para esse lado, financeiramente, a gente vive bem. Mas aqui tu não ganha mensal, aqui tu ganha por hora. Se tu não vai trabalhar, tu não recebe. Aqui não tem férias. A férias que meu marido tem 3 dias, que é dia 1º, dia 31, dia 1º e dia 2. Dia 3 ele já volta a trabalhar. E se ele não trabalha, ele não recebe. Tu entende? E aí, se tu não recebe, tu não tem como pagar as contas. Então, não é mais aquela coisa. Então, quando eu falo da prosperidade, é que eu vejo da fidelidade de Deus nas nossas vidas. Ele não nos deixa faltar, sabe? Ele tem cuidado de nós em cada detalhe. E às vezes eu olho e falo assim, Deus, obrigado. Mas muitas vezes eu quis fugir, quis retornar. E quando eu falo da tradição, da cultura, eu vejo o povo de Deus. Lembra que o povo de Deus era levado para a Babilônia, era levado para Egito, era levado para vários lugares. Para vários lugares. Mas tinha entre o povo tinha aqueles que não se corrompia com as coisas, a idolatria daquele lugar que estava. Entendeu? Então, quando eu falo assim, Senhor, eu não quero perder a tradição, não é do chimarrão, a tradição do céu.
Eu não quero me corromper, sabe? Porque aqui no Japão é muito fácil ter a tecnologia. Tu quer comprar um carro, tu vai lá e compra, sabe? Porque é muito fácil, porque tu trabalha, então tu tem condição. E isso daí vai Sim. fazendo nós nos corromper. Porque entra o quê? Deus do amor, o dinheiro. O amor ao dinheiro. Aqui no Japão, a cultura deles não é eu vivo, eu trabalho para viver aqui, eu vivo para trabalhar. Aqui no Japão eles não trabalham Uhum. para viver, eles vivem para trabalhar. Porque com a minha filha, com 1 ano e meio, ela começou a ir para a escolinha. Eu largava ela às 7h30 na escolinha e pegava ela às 6 horas da noite. Com 1 ano e meio. Imagina. E Um ano e aqui meio. depois ela chega para a escola, agora ela vai para a escola às 7 horas e volta às 4 horas da tarde. Então, na cultura japonesa, é normal, desde pequena, você acordar cedo, passar o dia todo fora e voltar para casa só para dormir. Então é normal. A cultura japonesa, então eles crescem que isso é normal. Ficar o dia todo na fábrica trabalhando. Isso é normal. Entendeu? Então, eu tenho um lado bom e um lado ruim. Então eu falo assim, Senhor, eu vou olhar porque eu não vejo, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Então eis-me aqui. Sim, amém. Então eu fiquei com a visão do propósito, vontade de fugir tem toda hora, mas aí eu falo assim, não, Katsumi, melhor obedecer do que sacrificar. Então a gente Uhum. obedece, por mais que eu fale assim, mas Deus é capaz que isso vai acontecer. Tu não crê? Não, eu creio, então para e olha o que eu vou fazer. Então Deus tem feito isso, eu falei demais até. Glória a Deus. Gaúcha, Amém, né? mano. Tranquilo. Não, hoje eu falei assim, eu vou só ouvir, Deus vai falar, com certeza. E glória a Deus, né, irmã? Assim, eu vou lhe confessar, né, para a irmã e para todos que estão assistindo aí e que vão assistir depois, que através do seu testemunho, através do que Deus colocou no teu coração, Deus já que me confirmou algo que eu estava precisando ouvir. Entendeu? Então, glória a Deus por isso, né? Deus sabe todas as coisas, né? Não é, como tu falaste, não é coincidência, não é por acaso. Eu ter entrado na live que tu estava fazendo com a cantora Karina Garay, né? Foi aí que eu comecei a conhecer o teu ministério, comecei a ver e vinha a vontade de convidar, participar comigo, conversar. E eu falei assim, Senhor, precisava ter uma certeza, precisava, Senhor, uma confirmação tua para algo que está acontecendo. E através da irmã, do seu Aconteceu então. testemunho, Deus confirmou tudo completamente. Então, agradeço a Deus, né? E agradeço também pela vida da irmã, né? Além de ter contado a história maravilhosa, testemunho maravilhoso, que não foi fácil, ter também aí, né, sendo o vaso, né, do Senhor aí para trazer essa confirmação no meu coração. Então, Katsumi, eu quero assim, realmente assim, eu não quero me estender muito, que eu quero uma segunda já de Vamos. antemão, quero uma segunda live. Aí eu vou deixar primeiro tu descansar, ter o teu momento aí, que tu falaste que vai ter esse momento aí com a tua família, mas depois quero combinar Vamos. contigo aí, porque sabe pro ano que vem fazer mais uma aí, né? Quando tu voltar às tuas lives também, para a gente conversar mais um pouco e dizer para a irmã, olha, Deus tem muito mais para acrescentar na vida da irmã, do seu esposo, da sua família, e eu tenho para lhe dizer que é só o começo. É só o começo. Tu achou que dá? Não, já estou 18 anos no Japão. É só o começo, mas Deus tem muito mais. Não, para tive depois de 18 anos que eu fui me posicionar para o meu chamado. Então, tu viu Olha só. quanto tempo tem de um passo para a gente dar? Até tu falou assim, depois eu vou dar um tempo para você de 10, 15 minutos para ministrar. No meu próprio testemunho já foi a ministração do que Deus quer para as nossas Exatamente. vidas. Deus quer, às vezes, nos tirar do meio de pessoas, até mesmo da nossa própria família. Porque ali, aquele lugar, você não vai conseguir crescer e não vai conseguir visar aquilo que Deus tem para a tua vida. Imagina quando Deus falou Uhum. para Abraão, sai do meio da tua parentela. Como foi difícil ele sair daquele Para lugar. ele. Tu sair de um lugar onde tu parece, fisicamente, talvez tu está prosperando. Mas espiritualmente, precisa algo ser desencadeado. Você precisa ser movido para um outro lugar, transicionar para aquele lugar. Então, é difícil, Amém. mas hoje eu sou tão completa e tão feliz, assim, porque eu sei que eu estou obedecendo e por obedecer eu sei que haverá honra. Tu entende? Porque eu sempre falo, Senhor, Aleluia. nós cantamos aquela canção da Aline Barros que diz como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto. Eu falava, eu cantava, eu quero ser como fonte, eu quero ser como ponte, quero ser como farol. Então a minha casa vai ser o farol, eu vou ser o Amém. abrigo. E tem outros testemunhos muito além para contar, mas não vai dar mais tempo, mas a gente vai voltar.
Porque Vai tem voltar. umas meninas que vêm do Brasil com 18, 19 anos e eu tenho, não que eu tenha sido mãe, mas Deus tem me colocado na vida delas para abraçar elas e ajudar elas a conseguir o impacto da cultura, a permanecer aqui, sabe? Então, às vezes eu pego menina que está tendo crise de pânico, que são brasileiras que estão trabalhando, que eu trabalhava lá com um propósito também, no meu serviço havia um propósito, e eu trazia a menina aqui para minha casa, meu marido ia na farmácia comprar roupa íntima para ela tomar banho, botava pijama nela, e orava com ela e ajudava ela. Ela dormia na minha casa, sabe? Para poder ir trabalhar. Porque não é fácil. Mas eu Não é tenho que fácil. ter um propósito. E eu vejo, assim, Deus trabalhando de uma maneira que eu não tenho como explicar. Eu só tenho que Amém. confiar. Então, tem chamados que você não vai precisar explicar para ninguém. Sabe? A gente se preocupa, mas como que eu vou explicar isso que está acontecendo? Não explica. Lembra de Maria, mãe de Jesus? Como que ela ia explicar para a Amado dela. sociedade que estava grávida sendo virgem? Ela simplesmente falou: eis-me aqui, Senhor. Sabe? E muitas das Jesus. vezes nós falamos: eis-me aqui. Mas será que tu tá aí para fazer o que Deus chamou para fazer? Exatamente. Aí a Eis é. decisão tá em nós, sabe? De tomar e falar: Senhor, guia-me. Será que tu está deixando o Senhor nos guiar? Será que a gente não está lutando pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios querer? Eu cansei de lutar. Porque toda vez que eu tentei lutar, eu caía. Então eu não vou lutar mais, sabe? Como Jacó lutou com o anjo do Claro. Senhor, que era o próprio Cristo. Eu não vou lutar, eu vou obedecer. Porque eu sei, sabe, que tudo isso tem um propósito muito maior. E nada é melhor do que tu viver o propósito que Deus chamou para você viver. Porque você não nasceu somente para nascer, criar família e morrer. Você nasceu para um propósito. E se meu Sim. propósito foi vir para esse Japão, aqui eis estou. E declaro que essa nação é tua, Senhor, este povo é teu. A Amém. gaúcha chegou e vou brindar com chimarrão e dizer: Deus, neste lugar nós vamos declarar e vamos ser o farol para que outros possam Amém. encontrar. Nós somos a primeira igreja em Quissarazo, primeira igreja evangélica brasileira aqui em Quissarazo, viu? Então, quem está nos Olha aí. assistindo que é Glória daqui a de Deus. Quissarazo, é Kisarazu, Kimitsu e Futsu, viu, gente? Se alguém aqui Chibaken, da cidade de Chibaken, no Japão, é 1 hora de Tóquio, tá? Nossa cidade. Então é Chibaken, a gente está localizado em Futsushi, mas a banda de Kisarazu e Kimitsu. Então, nós temos família de Kisarazu e família de Kimitsu que vem para congregar junto com nós. E nós estamos já Amém. forjando o corpo de Cristo neste lugar para dizer que a glória de Deus vai reinar nessa nação e através das nossas vidas, né? Para mim foi uma honra. Amém. E desculpa, Gaúcha fala demais. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Foi assim um prazer imenso também. É benção de Deus, eu sabia, né? Lá algo, né? O Senhor já estava me preparando, que sabia que seria uma live abençoada, e Deus continue lhe usando grandemente a vida sua, do seu esposo aí para muitas almas para Cristo, né? E vamos continuar, como eu sempre falo para todos, vamos continuar conectados aí. E com certeza Deus tem muitas coisas boas para vir aí. Obrigadão mesmo, Katsumi. Verdade. Foi um prazer conectar minha história com aquilo que Deus está fazendo e que vocês realmente possam ter se visto que vale a pena, sabe? A gente teve que, para nascer, teve todo um processo. Olha o que Deus teve que fazer para fazer você Imagina, nascer. Sabe, o trabalho que é Deus verdade. teve para fazer você fecundar, você nascer. Então, não despreza o trabalhar de Deus, que às vezes não está visível aos nossos olhos. Mas se nós parar para ver, tudo é sobre Ele e é para Ele. Então, que Amém. você, por onde você passar, também a sua família, sabe? Tu possa abrir este Amém. lugar para que outras vidas possam se conectar com história. Não história, a história da Bíblia é linda, mas tem pessoas vivendo uma história com Deus. Eu quero É escrever a verdade. minha história com Deus. Então, que nós possamos escrever a nossa história com Deus e a nossa história impactar essa geração, qual nos segue, que nos assiste, que nos acompanha, tá? Foi um prazer, um Glória a privilégio. Deus. E vamos lá, Gaúcho. Vamos brindar, Vamos vamos fazer, brindar. vamos brindar. Cadê teu chimarrão? Já tirou Deixa daí? eu a Ah, minha esposa já raptou. levou? Ela pegou aqui, ela. Foi um prazer, Mas, viu? Foi um vamos prazer. ver, eu quero tirar um printzinho com a irmã primeiro. Vamos tirar Vamos, um printzinho vamos. aqui. Vamos lá então. Aí, fechou. Glória a Deus. Vamos. Glória a Deus. Que Abraço. Deus abençoe muitíssimo a tua vida. Agora ela vem correndo aqui. Ó. Ah, Vamos brindar de beleza. novo agora. Ó, tira Ó, aí, tira uma foto aí. vamos tirar outro. Tu Aí. consegue? Consigo, consigo.
Aí tá, fechou. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Muito abençoe, irmã. obrigada. Depois, só avisando que essa live vai estar disponível no meu canal no YouTube amanhã. A partir de amanhã eu te mando o linkzinho, o pessoal que não pôde assistir hoje, ela não fica no Instagram, ela vai pro meu canal no YouTube lá. Tá bom. Tá bom, Tá, irmã? obrigada. Abraço. Deus abençoe, Tchau. Deus abençoe. É isso aí, família Conexão. Super live aí com a nossa irmã missionária Katsumi. Olha, benção de Deus. Então, se você, né, não pôde assistir toda ela, amanhã vai estar disponível no meu canal no YouTube, Conexão Cleberson Prestes. Você se inscreve lá, fica ligado. Só colocar ali, ó, Conexão Cleberson Prestes, não tem erro. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a todos, né? Fiquem conectados. Aonde? No Conexão Cleberson Prestes. Quarta-feira tem mais uma live, hein? Sensacional. Vamos lá comigo. Deus abençoe a tua vida. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.